Fala galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu primeiramente quero agradecer ao Molodói, ele que deu a ideia do que falar sobre esse vídeo, então aí um abraço, tá? Bom, então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês sobre os pontos positivos do Brasil em relação aos outros países, tá? No meu ponto de vista, obviamente, e de algumas coisas que eu pude perceber, do que a gente tem algumas vantagens e alguns pontos positivos e que os outros países não têm, tá? Então, é sempre muito difícil falar disso, porque lógico que todo país do mundo vai ter pontos positivos e pontos negativos. Nenhum país é perfeito, lógico que todos têm os seus problemas, mas sempre tem um que, mesmo tendo todos os problemas possíveis, sempre se torna um pouquinho melhor, um pouquinho assim de bater aquela vontade de falar, putz, eu gostaria de morar nesse país, tá? Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho assim sobre a minha opinião, sobre os pontos positivos do que eu acho que o Brasil tem em relação aos outros países, tá? Então, primeiro, em relação à balada, galera, não sei, lógico que eu não vou falar sobre o mundo inteiro, porque eu sei que tem alguns países que é bem similar com o Brasil. Mas eu posso dizer em relação aos Estados Unidos também, porque eu morei um mês no Havaí, então eu pude perceber assim um pouquinho dessa cultura, um pouquinho vivenciei outros estados também dos Estados Unidos, então eu posso comparar. Em relação ao Brasil e Estados Unidos, né, um pouquinho assim em relação à balada. Bom, o que eu posso falar em relação às festas? É muito engraçado para nós brasileiros se a gente vai numa balada americana, né? A gente automaticamente vai na festa ou chega na festa vai meia-noite ou 1 hora da manhã, que é esse horário que a festa começa. Nos Estados Unidos não é assim. Então, um ponto positivo no Brasil é em relação às baladas. Sim, nós temos as melhores festas. Uma das melhores festas. Por quê? Porque o tempo, galera, o tempo, vamos supor, você chega, meia-noite fica até umas 5 ou 6 horas da manhã na balada e tá lá curtindo, beleza. Agora, nos Estados Unidos, você tem que chegar cedo nas baladas. Por quê? Porque toda balada fecha às 2 horas da manhã. E galera, quando eu tô falando que fecha às 2 horas da manhã, não é que fica enrolando, fica alguém no barzinho bebendo, alguma coisa. Não. Ou seja, realmente fecha o lugar, tá? Já fica os policiais, assim, na saída do lugar, já mandando todo mundo embora, já fica vazio. Então, aí é muito engraçado que depois daquela sensação de 2, 3 horas da manhã, você fala, poxa, mas e aí? O que eu vou fazer? Né? Então, é muito engraçado. Então, isso é um ponto positivo que tem no Brasil em relação aos outros países, digo em comparação, que eu posso dizer Estados Unidos no momento, que é a balada, porque a gente fica até umas 5 ou 6 horas da manhã, que aí ótimas festas. Já nos Estados Unidos fica até umas 2 horas da manhã, mas não se enganem, porque as festas também são muito boas. Digo isso. Que mais? Eu fiz algumas anotações aqui, estou lendo para relembrar tudo o que eu escrevi, porque são muitas coisas e tudo mais. Bom, outra coisa que eu acho que também é um ponto positivo para nós, lógico que vai entrar em questão a cultura mesmo, porque é diferente de um país para outro, então é muito difícil você fazer essa comparação, porque a cultura é diferente. Tá, então para nós o que pode ser um ponto positivo, para outros pode ser um ponto negativo ou tanto faz. Outro ponto positivo que eu falei é em relação à comida. Bom, porque em relação à comida, eu acho que nós comemos bem. A gente tem uma diversidade, assim, eu digo, em relação a frutas, em relação ao tipo de alimento, assim, que tem no nosso país. É muito grande em relação aos outros países que até pela temperatura, até pelo o tempo, né, o clima, ele não permite que tenha todos os alimentos. Então, às vezes, em alguns alimentos podem se tornar mais caros de uma região para outra. E o Brasil realmente é um país que eu falo que tudo dá. Né? Só que infelizmente às vezes algumas coisas a gente mais exporta, enfim, a gente não às vezes não valoriza o que a gente tem no nosso próprio país. Infelizmente o brasileiro ele tem essa mania de valorizar o que vem de fora, mas bem, nós temos essa diversidade em relação a alimentos muito grande, porque na nossa terra tudo que você planta dá.
né? E eu digo assim, em relação à comida mesmo, essa diversidade cultural que a gente tem no nosso país é muito rico em comparação a outros países. O Brasil, se você for ver, se você for no norte, se você for no nordeste, se você for no sul, mesmo que tenha um pouco da cultura de outros países, a gente desenvolveu a nossa própria cultura brasileira muito forte, muito bonito isso. E, no entanto, que muitas pessoas de fora, assim, têm vontade de conhecer mesmo o Brasil, não só pelas lindas paisagens, pelas lindas praias, pelos lindos lugares que nós temos aqui, mas também pela nossa cultura. Então, um outro ponto positivo que eu falo em relação ao Brasil em comparação aos outros países, sim, é a comida. É aquele país que tudo que você planta dá, né? Bom, a terceira coisa que eu acho que é um ponto positivo em relação aos outros países. Galera, eu achei muito engraçado o que eu passei, né, em relação a o que eu pude perceber. O brasileiro, né, assim, eu digo na nossa cultura mesmo, a gente é aquele que, assim, você conhecer uma pessoa, praticamente já é amigo há muito tempo e você já tá convidando ele para ir para sua casa, já tá convidando ele para um churrasco e tudo mais. Isso faz parte muito presente da nossa cultura. Eu acho que isso é um ponto positivo pro brasileiro, porque nós somos um povo muito fácil de fazer novas amizades, o que eu percebo às vezes muito diferente de outras culturas, outros países que ele tem um medo e não sabe, na verdade, como se aproximar de uma determinada pessoa. E a gente não. A gente parece que tem realmente essa característica, essa personalidade de chegar falando, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou falar. E as pessoas sentem isso. Então, assim, eu acredito que o brasileiro é um povo acolhedor. Então, eu acho que é por isso que é um ponto positivo, né, pra mim, de você fazer novas amizades, de você se destacar em um meio de trabalho, isso lógico que também da personalidade da pessoa, mas eu acho que é uma característica muito forte nossa, de família, de amigos, de você se apegar naquele aconchego, naquela coisa que a gente diz familiar, né, naquele calor humano. Então eu acho que isso é uma presença muito forte em relação ao país mesmo, ao brasileiro. Um país que eu achei muito que se assemelha a nós em relação a isso são os mexicanos, tá? Então, se você acha isso também, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu achei muito interessante mesmo essa cultura mexicana de em relação aos amigos, em relação à família. Então, é muito forte isso. Então, na minha opinião, é um ponto positivo também para eles, que eu acho que se assemelha muito com a gente também em relação a isso. Quem é mais? Vamos ver. Vamos ver o que eu falei. E também eu digo em relação a isso, assim, no ponto positivo, quando você tá dentro de um relacionamento, também fica fácil um pouco do brasileiro a você identificar quando a outra pessoa tá interessada. Já se você vê do outro país, galera, vai por mim, é muito difícil. É muito difícil mesmo você saber identificar isso por causa da cultura, do jeito que fala, do jeito que pensa, do jeito que se aproxima. Então o povo brasileiro já facilita isso bastante, entendeu? Isso vai por mim, porque é tipo, eu quero, ponto final, entendeu? Eles são isso. E um outro ponto positivo pra nós é que, galera, sabe aquela famosa frase, somos brasileiros e não desistimos nunca? É isso que eu acho, que é um ponto positivo maior em relação ao Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que independente de toda a crise do país, de tudo que pode acontecer, eu acho que o brasileiro é um povo muito determinado. Eu acho que a galera, eles sabem o que eles querem, mesmo com todos os problemas, eles persistem, eles vão atrás dos sonhos. No entanto, que se a gente for comparar o índice de felicidade mesmo, quais são os países mais felizes, galera, vocês sabem o tamanho de problemas que nós enfrentamos. E qual o índice de pessoas que se matam, infelizmente, em comparação aos outros países, que muitos países têm tudo, digo financeiramente, ou muita coisa melhor do que nós temos aqui. Então, fica aí um caso a se pensar, né? Então, é uma diferença muito grande. Eu digo, por isso que eu falo. Então, a visão do próprio povo brasileiro, da vida mesmo, de encarar, de tipo, tô com um problema hoje, mas beleza, vamos atrás amanhã. Então, de arregaçar as mangas e ir atrás do que é. Eu acho isso, cara, um ponto positivo, assim, extremamente elevado, entendeu?
Então, é isso. É muito difícil também abranger, assim, um ponto positivo do que a gente tem em comparação ao mundo, porque sempre fica naquela coisa diferente de um país para outro, que eu falo culturalmente falando, mas eu consegui abordar, assim, algumas coisinhas do que eu acho mesmo de que tem alguma vantagem nossa em relação aos outros países. E é isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Se vocês não são inscritos no canal, vocês se inscrevem aqui, nesse negocinho aqui. E tem o sininho aqui, se vocês querem receber o e-mail todas as vezes que eu colocar um vídeo, então você clica aqui também. E é isso aí, tá bom? Então, eu agradeço por vocês terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Me falam também o que vocês acham em relação a um ponto positivo que nós temos, que eu não falei ou que eu não mencionei, mas que você queira falar, tá bom? Então, eu agradeço, beijo, até a próxima.